Bem-vindos a mais um vídeo do projeto de extensão de Introdução à Economia, o PEI. Hoje a gente vai pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu no último mês com o projeto. Primeiramente, eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica do vídeo. A gente vai criar uma empresa fictícia e através dessa empresa a gente vai pôr em práticas aqueles ensinamentos que foram explicados tanto no TikTok quanto no Instagram. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá. Pra gente entender um pouco toda essa dinâmica de como vai funcionar o vídeo, a gente precisa entender primeiro a concorrência perfeita, que é onde o Krugman e o Robin se baseiam para escrever todo o livro de Introdução à Economia, que é basicamente um mercado onde existem vários compradores e vários vendedores. Isso cria uma estabilidade no mercado e faz com que o próprio mercado determine seus preços. Baseado nesse mercado de concorrência perfeita, a gente chega ao preço de equilíbrio, que é exatamente o ponto onde a quantidade e o preço ofertado e demandado são iguais. Ou seja, a quantidade vendida é a mesma que a quantidade demandada. Nesse preço de equilíbrio, a gente tem exatamente a quantidade ideal para ser vendida e exatamente a quantidade ideal para ser comprada. Isso faz com que, novamente, nesse modelo de competição perfeita, exista um equilíbrio entre compradores e vendedores, sem que nenhum dos dois tenha vantagem. Para que isso já ficou bem claro, eu vou dizer para vocês qual vai ser a empresa que a gente vai usar de exemplo do vídeo. Eu escolhi que a nossa empresa vai ser uma hamburgueria, então nós vamos vender hambúrguer e trabalhar com alimentação. Baseado nisso, eu vou explicar para vocês o excedente do consumidor e o excedente do produtor, que é exatamente o ponto do preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio, então, serve para equiparar esses excedentes. O que seria o excedente do consumidor? O excedente do consumidor é o valor que ele está disposto a pagar menos o valor que ele pagou. Vamos supor que você está disposto a pagar até R$30 num hambúrguer. Você entra na minha hamburgueria e o meu hambúrguer está custando R$25. Significa que o seu excedente vai ser o valor que você quer pagar menos o valor que você pagou. O valor que você queria pagar era R$30, o valor que você pagou era 25. Então o seu excedente vai ser exatamente R$5. Exemplo 2 é quando esse excedente pode ser negativo. Você ainda está disposto a pagar apenas R$30, você entra na minha hamburgueria e o hambúrguer está custando R$35. Significa que você não vai comprar um hambúrguer porque ele excede R$5 do seu orçamento. Essa tabela foi tirada do livro de Introdução à Economia do Robin e aqui exemplifica 5 potenciais compradores e os valores que eles estão dispostos a pagar. Esse gráfico vai calcular exatamente isso que eu estou falando para vocês, que é a disposição a se pagar. Vocês podem ver que na linha vertical está o preço e na linha horizontal está a quantidade. Vocês podem observar que a Aisha está disposta a pagar até R$59 em um hambúrguer, enquanto a Helena só está disposta a pagar R$10. Vejamos que R$30 excede os R$10 que a Helena está disposta a pagar. Portanto, a Helena não vai consumir um hambúrguer. O mesmo se aplica ao Darsh, que seu orçamento é apenas R$25. Como o hambúrguer custa 30, o hambúrguer está excedendo R$5 do seu orçamento, portanto, ele não irá consumir. Já no excedente do produtor, a gente vai estar calculando os mesmos gráficos, só que com uma visão totalmente diferente. A gente vai estar calculando com a visão de quem vai vender. O excedente do produtor é calculado pelo valor do bem menos o valor que foi vendido. É muito importante para a gente saber qual que vai ser o valor que esse produto vai estar no mercado. Às vezes, a gente que não trabalha com comércio pensa que quanto menor o valor, mais consumidores a gente vai conseguir atingir e assim maior vai ser a nossa receita total. Só que isso é um equívoco. Suponhamos que eu, como vendedora de hambúrguer, vou vender o meu hambúrguer a R$10. Significa que eu vou alcançar todos os potenciais compradores, desde a Helena até a Aisha. Isso significa que eu vou vender 5 hambúrgueres a um preço de R$10. Significa que a minha receita vai ser R$50. Mas, se eu vender o meu hambúrguer a R$30 para as pessoas que podem pagar R$30, que no caso são a Aisha, o Ben e a Chloe, no final eu vou estar ganhando R$90, alcançando apenas 3 possíveis compradores. Isso só prova que nem sempre diminuir o seu preço vai fazer com que a sua receita aumente. Outra coisa também que a gente pode usar no mundo dos negócios que vem do livro do Krugman é sobre custos. No custo, a gente vai ter 3 principais tipos de custo, que é o tipo de custo fixo, que é aquele valor que você tem que pagar independente do que você produzir, como, por exemplo, o aluguel, a luz, o salário de seus trabalhadores, independente se no mês eu produzo 30 ou 50 hambúrgueres, eu vou ter que pagar o meu aluguel, a minha luz e o salário dos meus trabalhadores. No custo variável é aquele custo que eu só vou pagar se eu produzir, como por exemplo, a carne, o hambúrguer, a salada,
o queijo, são custos variáveis porque vai depender da quantidade de hambúrguer que eu produzo no mês. Para calcular o nosso custo total, eu vou criar uma situação hipotética onde a gente vai vender 600 hambúrgueres em um mês e a gente vai calcular os nossos custos fixos e variáveis para chegar ao nosso custo total. Nosso custo fixo para produzir 600 hambúrgueres vai ser o aluguel, o salário dos nossos trabalhadores, a energia e a água, porque independente se eu vou produzir ou não esses 600 hambúrgueres, eu vou ter que pagar isso. Eu também vou somar os nossos custos variáveis para produzir esses 600 hambúrgueres, que podem ser o gás, a carne, o queijo e o pão. Depois de pegar todos esses valores, eu vou somar tudo e eu vou ter o meu custo total. Através do meu custo total, eu vou saber quanto que eu tô lucrando. Como é que eu vou saber quanto que eu tô lucrando? Eu pego o meu custo e quanto que eu ganhei vendendo os meus hambúrgueres. Eu vou pegar R$30, que é o valor unitário de hambúrguer, e multiplicar por 600, que é o valor de hambúrgueres que eu vendi em apenas um mês. E subtrair pelo nosso custo total. Assim eu vou ter o nosso lucro. Por último, para finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre elasticidade. Se vocês quiserem saber mais, não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no TikTok, que a gente tem alguns cards e vídeos falando sobre isso. Mas, de modo geral, a elasticidade ela vai determinar a relação entre preço e quantidade. Ou seja, se eu aumentar o preço do meu hambúrguer de 30 para R$35, qual vai ser a reação na quantidade? Ou seja, quantos clientes deixarão de comprar o meu hambúrguer? Na situação A, quando o preço é R$30, a nossa quantidade é 600 hambúrgueres por mês. Quando o nosso preço aumenta para R$35, a nossa quantidade diminui para 550 hambúrgueres. Isso é normal porque, segundo a lei de oferta e demanda, quando o preço aumenta, a demanda tende a diminuir. Isso é uma lei. Isso significa que nessa situação lá eu tive uma diminuição de 50 hambúrgueres por mês. Mesmo assim, no final do mês, eu vou estar lucrando a mais do que eu estaria lucrando a R$30. Já na situação B, acontece o contrário. Quando o meu hambúrguer é R$30, a quantidade continua sendo 600 hambúrgueres. Mas quando o preço aumenta para 35, a quantidade cai para apenas 400 hambúrgueres, o que faz com que o meu lucro diminua. O estudo da elasticidade de um bem existe exatamente para determinar isso. Se eu aumentar o preço do meu produto, significa que no final eu vou ter um lucro maior ou menor. Apesar da minha quantidade diminuir, mesmo assim o meu lucro irá aumentar ou irá diminuir? A elasticidade ela é responsável por estudar exatamente isso.